Bem-vindos, pessoal! Hoje nós vamos tratar de um tema super importante, tão importante como qualquer outra parte desse curso, que é a parte de ética na utilização de inteligências artificiais generativas na nossa prática dentro do judiciário. É um tema que já se encontra regulamentado em parte pela Resolução 615 do CNJ, que nós veremos com bastante detalhe nos próximos vídeos. Então, hoje eu vou falar mais sobre os princípios gerais, digamos assim, tanto dessa resolução como também de pesquisa, dentro de pesquisa, isso tem sido estudado por alguns produtores de conteúdo nas universidades do Brasil, que eu vou colocar como bibliografia sugerida para a gente também. Mas agora a gente vai falar principalmente das diretrizes gerais, o que um usuário humano tem que fazer, de que maneiras a gente pode mitigar esses vieses e de que maneira a gente pode fazer o uso mais responsável possível da IA. Então, começando, eu gostaria de trazer esses princípios que eles são bem básicos e bem lógicos, se vocês pararem para pensar, que são a transparência, supervisão humana, privacidade, equidade e justiça. Tudo isso se relaciona muito ao fato de que os nossos verdadeiros chefes, a nossa razão de ser enquanto justiça do trabalho são os nossos jurisdicionados. É para eles que a gente qualifica o nosso serviço e é tendo em vista os interesses dos jurisdicionados que nós estamos introduzindo essa nova ferramenta, como uma maneira de trazer celeridade, eficiência e precisão na nossa atuação. Sendo assim, é direito de todo cidadão saber que a IA está sendo utilizada, em que medida, de que maneira ela está sendo utilizada no processo deles, saber que a decisão efetivamente ela é tomada por um ser humano e não por uma máquina. Todo mundo também tem direito à privacidade, lembrando que dentro de IA a gente também tem que ter em mente a LGPD, equidade, que é o básico na atuação, né, de todo serviço público, e justiça. Então, a ideia é, como toda ferramenta, promoção do interesse público e respeito aos direitos fundamentais. Então, transparência, né? Transparência no uso da IA é tanto saber que ela foi utilizada, como saber qual IA foi utilizada, como, por quê. A gente tem que ter uma certa previsibilidade do que esperar dessa ferramenta. E, nesse sentido, a Justiça do Trabalho é extremamente avançado, porque a gente tem o ChatJT. É uma ferramenta que ela é nossa, foi criada dentro da Justiça do Trabalho, com as nossas diretrizes. Ela já vem na própria organização dela com algumas regulagens que trazem uma transparência bem grande, tanto para quem está fazendo o uso da ferramenta, como para qualquer outra pessoa que queira olhar, ver como é que foi feito. Eu vou abrir na próxima aula a tela mesmo do ChatJT com vocês. Mas quando você faz qualquer assistente, por exemplo, dentro do ChatJT, você tem que catalogar o tipo de risco que aquele assistente oferece. Nessa resolução 615 do CNJ, ela vem com um anexo que fala de atividades de um risco médio, moderado e risco alto. E para você lançar, então, de maneira pública um assistente, você tem que fazer essa classificação. Entre as categorias de risco mais alto estão efetivamente decisões, valorações de prova, categorização de pessoas, e de médio a baixo risco estão resumos, estão anonimizações de processos, de documentos, elaboração de texto, e são justamente para esses comportamentos de menor risco que a gente vai fazer boa parte da nossa educação nesse curso, né? Que a gente fez e que a gente vai seguir desenvolvendo. Porque a ideia, como sempre, é que as decisões sejam tomadas por pessoas e a IA ela seja, como eu venho repetindo, né, uma ferramenta, e somente isso. Então, a responsabilidade sempre é do servidor que utiliza essa ferramenta. Então, a gente tem um dever de revisão obrigatória, sempre, por mais simples que seja a tarefa, cabe ao ser humano revisar ao final. A decisão sempre vai ser de um ser humano e a responsabilidade é intransferível.
A gente tem que também ter cuidado com a questão da privacidade e da proteção de dados, não só com o uso de inteligência artificial, mas como todas as ferramentas e todos os nossos atos como servidores públicos, não é? E aí a gente tem que também tomar cuidado com a equidade e não discriminação. Na elaboração dos nossos prompts, inclusive, é extremamente importante que a gente tenha cuidado com isso, para não imprimir os nossos próprios preconceitos dentro das ferramentas de IA. Eu poderia, por exemplo, colocar uma estatística sobre tantos por cento desse tipo de processo costumam ser providos, ou tantos por cento costumam ser improvidos. Eu colocar isso dentro do meu prompt, eu já estou dando um direcionamento para o tipo de olhar que a ferramenta tem que dar para aquele processo, aquela situação. Então, eu estou tornando uma ferramenta que já tem tendência a vieses algo ainda mais direcionado. Então, o resultado vai vir direcionado e a minha leitura depois como ser humano daquilo vai ter uma tendência a uma visão crítica ainda menor. A gente tem que tomar muito cuidado porque quem educa a IA são as pessoas. E quem vai fazer a alimentação da IA, que vai te ajudar com o seu processo, é você. Então, tudo que você colocar lá de alimentação vai ser, digamos, reproduzido. A IA, ela é como se fosse um estagiário extremamente ansioso para te agradar. Ela vai concordar com o que você fala e dificilmente ela vai discordar ou trazer um raciocínio crítico em relação àquilo, vai te alertar de algum erro. Claro que existem, né, como a gente vê no outro módulo sobre engenharia de prompt, maneiras de você mitigar isso um pouco. Mas é sempre algo que a gente tem que ter em mente quando a gente está utilizando. Por isso, a gente tem que colocar a IA sempre como uma ferramenta, estar ciente das limitações dela. A gente tem que pensar se esse uso é proporcional. Eu acho que uma utilização sem nenhum tipo de criticidade e sem uma razão de ser mesmo, o que eu quero com essa ferramenta, com o que ela vai me ajudar, ela traz um certo risco. É importante a gente enxergar a IA muito como uma auxiliar de texto, uma revisora, gramatical mesmo, ou lógica das nossas ações, mas não como alguém que vai fazer todo o nosso trabalho por nós, sabe? Então, falando especificamente da resolução 615, que eu já trouxe um pouquinho para vocês, essa resolução ela é do CNJ e ela fala dos 7 princípios fundamentais que devem nortear o uso da IA no judiciário: finalidade, transparência, prestação de contas, prevenção de discriminação, proteção de dados, segurança e robustez e supervisão humana. Então, na prática, toda ferramenta utilizada no judiciário deve ser registrada, que é o caso do nosso chat JT. A gente lá dentro consegue verificar a temperatura que está sendo utilizada no assistente, a gente consegue escolher o modelo que será usado nesse assistente. A gente tem qualquer pessoa que for abrir um assistente que eu fiz, por exemplo, consegue realmente abrir, clonar esse assistente, fazer as alterações que entender relevante sobre ele, consegue ler o prompt que está por trás desse assistente, entender qual foi a lógica que eu coloquei ali, assim como eu consigo ver dos outros. É um ambiente totalmente cooperativo. A ideia não é que eu faça um prompt bom para o meu trabalho e não divida ele com ninguém. Tanto é que sempre que a gente chega num prompt muito legal, que está fazendo um bom trabalho, a ideia é que a gente submeta ele à avaliação do CSJT para que ele possa ser compartilhado com os nossos colegas. E eles, por sua vez, vão ter acesso a como a gente estruturou o nosso pensamento. Inclusive, quando eu falo, né, dessa questão das dobras e de utilizar a IA para a gente aprender, é muito legal a gente pegar assistentes que já existem, prompts que já existem, que já funcionam e dar uma lida. Ao invés de eu usar essa ferramenta criticamente, eu abro e vejo quais foram os comandos que foram colocados ali. Isso é uma maneira excelente de aprender a arte de prompting. É uma maneira excelente de eu entender qual foi o raciocínio da pessoa ali por trás e garante que eu estou utilizando uma ferramenta de uma maneira transparente, uma ferramenta que eu efetivamente entendo. Então, eu vou falar aqui alguns casos problemas que eles poderiam acontecer.
Por sorte, não é o tipo de uso que a gente teria de maneira alguma dentro da Justiça do Trabalho, mas que a gente não precisa ser muito distópico ou acreditar muito em ficção, né, para ver como esses casos poderiam ser problemáticos. Então, isso poderia acontecer, por exemplo, na justiça penal, com categorização de indivíduos com base em perfil socioeconômico, por exemplo, com acesso inadequado a dados sensíveis, um sistema que retenha esses dados, que guarde eles sem a devida segurança, ou que uma decisão muito elaborada, muito maravilhosa, ela venha, só que sem os requisitos claros para a gente entender como é que isso foi pensado. Tudo isso seria extremamente problemático e é o que a gente pretende evitar com a nossa atuação, com esse curso. É interessante que todos façam um uso realmente consciente. Então, aqui seguem os 7 princípios que eu falei para vocês, né? E na próxima aula a gente vai tratar um pouco mais sobre viés algoritmo e os riscos no uso de IA. Então, espero vocês lá, mas de uma aula para outra, eu realmente espero que vocês já vão pensando sobre a importância dessa transparência, sobre a importância de ler atentamente os prompts prontos que a gente pega, e o quão interessante e quão inovador é a gente ter um trabalho criativo de fazer os nossos próprios prompts, de entender os prompts que a gente está utilizando, para que o nosso trabalho não seja simplesmente alienado ou uma reprodução de algo padronizado, mas algo efetivamente feito por todos nós.